Estamos de volta. Você, meu amigo, minha amiga, estamos de volta aqui no seu RC Roda de Conversa, no nosso programa semanal A Semana e Perspectiva, né? Fizemos uma retrospectiva da semana 1 a 7 de dezembro de 2019 e agora vamos pegar alguns assuntos, algumas notícias que foram realmente, que estão relacionadas com a luta política no Brasil e no mundo e que tem a ver com a nossa conjuntura, né? Vamos começar com essa decisão da Justiça, né, da 12ª Vara Federal do Distrito Federal, que absolveu o presidente Lula, o ex-presidente Lula, o ex-presidente Dilma, né, e vários outros militantes dirigentes do PT. Delúbio, Vacari, Né? e aí de contrabando veio o Palocci. A decisão é do juiz Marcos Vinícius Reis Bastos, da 12ª Vara Federal do DF, né, que considerou uma tentativa a criminalizar a atividade política totalmente descabida à acusação. A acusação se firmava em dizer que havia uma quadrilha, que o PT era uma quadrilha, né, que esse grupo que eles tentavam incriminar, que eram os principais líderes do PT, inclusive o ex-presidente e a presidente Dilma, né, formariam uma quadrilha. Então, o juiz Marcos Vinícius Reis Bastos considerou uma acusação totalmente descabida. Com você, vai. Bom, eu comentar essa notícia, como a gente falou no primeiro bloco, né, dentro daquela estratégia de golpe, de perseguição política ao Partido dos Trabalhadores, a Lula, a Dilma, e que culminou com o golpe, né, que fez o impeachment de Dilma e depois a prisão do ex-presidente Lula, que agora está livre, babaca. Nós tivemos nesse turbilhão todo, a Rede Globo de televisão, por exemplo, Vladimir, ela deu destaque a essa matéria quando o Janot apresentou a denúncia, né, a denúncia do quadrilhão do PT. E essa denúncia, ela foi repisada 4 minutos no Jornal Nacional, 8 minutos no Bom Dia Brasil, da Rede Globo de televisão, com direito sabe aquela manilha de esgoto que sai dinheiro e tal, com todo aquele efeito especial, com todo o destaque do mundo. Então a Rede Globo deu uma ênfase extraordinária ao que seria essa denúncia do quadrilhão do PT, onde os principais dirigentes do Partido dos Trabalhadores estariam envolvidos numa quadrilha para subtrair, para roubar dinheiro da Petrobras. O que não tem qualquer correspondência com os fatos, né? Você pega lá, você vai ter o Renato Duque, você vai roubando para o MDB, você vai ter lá o Paulo Roberto, né, roubando para o PP, né, e assim sucessivamente. Você não tem nenhuma ligação. Aliás, nem a então ministra do Planejamento, que era presidente do Conselho da Petrobras, a ex-presidente Dilma Rousseff, que se tornou presidente do Brasil, tinha qualquer poder de decisão sobre esses contratos, essas licitações e essas manipulações que eram feitas por aqueles que financiavam privativamente as campanhas eleitorais, Odebrecht, Camargo Correia, JBS, todas essas grandes empresas, elas financiavam as campanhas desses partidos políticos, não é? E, portanto, não havia qualquer ligação, nenhum fato determinado que ligasse o ex-presidente Lula, a ex-presidente Dilma, Delúbio e Vacari a essas denúncias contra a Petrobras. E aí você tem hoje a Rede Globo de televisão pedindo a volta do financiamento privado de campanha, né? Aproveita essa onda agora que o Congresso vai e aumenta o fundo eleitoral para 2020, né, para as eleições municipais, sob a justificativa de que é uma eleição mais cara, inclusive, né? Eles aumentaram o fundo eleitoral, e aí a Rede Globo contra-ataca pedindo a volta
do financiamento privado de campanha, que é a origem de toda essa bandalheira de corrupção que aconteceu no Brasil. São empresas que financiavam candidatos. E o senhor Eduardo Cunha, que foi patrocinado por esse departamento especial que existia na Odebrecht, que na verdade parece que fazia a coleta das empreiteiras para pagar propinas, ele elegeu 200 deputados, né, com financiamento privado de campanha, e ele elegeu os deputados dele, ele se fez presidente da Câmara e ele que fez o impeachment da Dilma Rousseff. Então a Globo brinca com a inteligência e com a memória das pessoas. A Rede Globo está pedindo a volta daqueles e dos atores e com certeza daqueles que financiaram privativamente as campanhas eleitorais. A absolvição justa, há um detalhe importante na decisão do magistrado da 12ª Vara, o doutor Marcos Vinícius Reis Bastos, porque os heróis no Brasil, a gente não fala nele. Há uma cultura de se falar nos bandidos. Por exemplo, o bandido hoje mais em evidência é um juiz que vendeu uma sentença para prender o presidente Lula e tornou-se um juiz ladrão, né? Um juiz ladrão que tornou-se ministro da Justiça. Totalmente parcial, né? Totalmente parcial. E aí vai num show de Roberto Carlos, ingresso caro e tal, e é ovacionado, né? Depois é recebido pelo Roberto Carlos no camarote, aquela coisa, aquela baboseira toda, quando a gente sabe que é um juiz ladrão. Glauber Braga cravou na testa dele e não sai mais não, viu, juiz ladrão? Então esse sistema de corrupção, né, que não tinha nada a ver com a cúpula do PT, e o juiz absolveu. Importante que ele frisa na sentença. Ele frisa na sentença. A denúncia tem objetivos políticos. Tentativa para de criminalizar a política. A atividade política. Exatamente. Então, é um magistrado sério, imparcial, e que dá uma sentença que deveria ser dada. Exatamente como no caso do Triplex e como no caso do sítio de Atibaia, onde um desembargador, semana passada, né, Vladimir, vai e diz, não interessa a posse formal, documento formal que dá direito de posse de propriedade. Interessa se você frequenta o sítio de Atibaia. Então, se você frequenta o apartamento de um amigo, se você frequenta a casa de um amigo... Eu vou tomar o sítio lá do meu cunhado, que eu vou quase toda semana lá, então vou dizer, ele é meu, que eu estou vindo direto aqui, durmo lá. Direto. Exato. Então, Vladimir, eu acho que foi feita justiça com relação a esse aspecto aí, e não sei por que determinados setores de classe média, mesmo sabendo do escândalo que é a CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Câmara e do Senado, que está revelando a existência de milícias no clã Bolsonaro, controlada por Carlos e por Eduardo Bolsonaro, com mais de 1.500 robôs trabalhando para difundir fake news. E você, o Lula está solto, babaca. Você fica recebendo essas notícias desses robôs e fica reproduzindo, fica passando para frente. Crie vergonha na cara. Pare de espalhar fake news. Seja um diligente que, quando recebeu a notícia, pesquise, veja a fonte, veja de onde veio. Porque o que é que lhe satisfaz? O Lula solto lhe incomoda? E o Bolsonaro, no caso Marielle, lhe incomoda? O Eduardo, no caso do AI-5, não lhe incomoda? O Carluxo, né? No caso de Marielle, não lhe incomoda? O Flávio, com as rachadinhas dos salários dos funcionários, não lhe toca, não lhe incomoda? Então, amigo, eu tenho uma grande notícia para você. Você é mau caráter. Só o mau caráter é que faz da mentira, que faz do ódio, da raiva, que faz da sua incompetência, né, um motivo para se mover politicamente. Isso é um absurdo. Direita hoje, bolsonarista, que fica reproduzindo, repassando fake news. Você sabe que Nando Moura foi atacado agora, né? Virou comunista. O mais novo comunista. A Joyce foi na CPMI e ela revelou até gastos de R$500 mil para
alimentar esses robôs e esses sites que reproduzem fake news, ela mostrou, inclusive, que foram pagos com recursos públicos. Então você está pagando para receber notícia falsa, para disseminar notícia falsa com o dinheiro que é seu, o dinheiro público. Então isso não lhe toca, isso não lhe sensibiliza, então você está doente, né? Só uma ideia, Arthur, para estimular os nossos internautas a pesquisarem alguns assuntos, né? Um assunto que está em destaque hoje, nesse domingo, dia 8, né? É uma pesquisa da Datafolha que mostra o tamanho do gado Bolsonaro, 14% da população brasileira, né? Que ainda é muito, né? Para a aberração que significa o fascismo, para a aberração que significa o bolsonarismo. O bolsonarismo, com toda a sua ideologia, com toda a sua prática. É muito para saber que tem um sujeito estúpido, racista, violento, homofóbico, que gosta de mentira, que segue mentiras. Isso aí 14% é muito. É uma sociedade doente ainda. É uma sociedade doente. E voltando a essa questão, para concluir, para a gente fechar aqui, para partir para o próximo ponto, né, é essa absolvição lá. Absolvição. Essa absolvição proferida pela decisão do juiz Marcos Vinícius Reis Barroso, ela vem, digamos assim, dar uma expectativa, né? Dá uma expectativa de que a justiça brasileira tem alguns juízes que são sérios. Né? Então, nem todos os juízes são ladrão como Sérgio Moro. Né? Nem todos são. Nem tão pouco ladrão do Ministério Público como é o Januário Paludo e o Deltan Dallagnol, né? Que queria garfar uma fundação Dallagnol de 2,5 bilhões. E nem todos têm a prática nefasta e golpista do Barroso. Né? É outra vergonha para a nação, porque aí está entre os assuntos que a gente vai falar, né? Aí, aqui, depois... Vamos entrar, eu falei isso para a gente entrar justamente nesse assunto do Barroso, né? Uhum. Que aí o Supremo teve uma decisão recente que foi a soltura do Lula. Né? Não é propriamente a soltura do Lula, voltou a ter uma visão constitucional, positivista, como deve ser o Supremo, né? Em relação à Constituição. Né? Honrando a Constituição, então, reconheceu que não se pode estar encarcerado sem provas e encarcerado sem o trânsito de julgado. Né? Então, segunda instância não prende. Mas assim mesmo, a gente tem a atuação lá do Barroso nessa votação, né, como um voto, né, a favor justamente da continuidade de arbitrariedades e da continuidade, né, de crimes contra o cidadão, como era o crime que estava sendo cometido contra o Luiz Inácio Lula da Silva. Né? Perfeito. Preso sem provas e, mais do que sem provas, um processo fraudado, um processo manipulado, um processo completamente corrompido pelo próprio juiz, né, para roubar justamente a liberdade de um cidadão, o cidadão que é um dos líderes mais queridos da população brasileira. Agora mesmo, o mais querido. Está dizendo 53% da população, né, rejeita profundamente as práticas de Bolsonaro. Uma pesquisa também do Datafolha. Então, com você, Arthur, para situar o Barroso, você como advogado tem muito o que falar com certeza sobre esse personagem, né, do Supremo Tribunal Federal. Quando é que ele sai mesmo, Arthur? Quando é que é o término do... Agora só quando atingir 75 anos. Ele está um pouco longe disso. Ele é novo, né, esse cara? É 60 e poucos anos. Deve ter uns 10 a 15 anos ainda. Mas ele é igual àquela história você sabe que na proclamação da República, quem era congressista eram os barões, eram os condes, era a nobreza, que era toda pró
império, não é? E, como diz o nosso ex-ministro da Justiça, não é? Porque ele é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral no momento, é? Sim. Ah, tá. É por isso que eu não estava fazendo a ligação. Ele decidiu lá pelo Tribunal Superior Eleitoral. TSE. Exatamente. Então, Vladimir, o nosso ex-ministro da Justiça, Eugênio Aragão, que esteve aqui conosco, eu tive, assim, eu não diria que eu tive a honra de entrevistá-lo, foi ser a honra de ser o coordenador, facilitador da entrevista que ele concedeu para a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. E Eugênio Aragão dizia naquela palestra, os barões e os condes, que eram todos colocados pelo Império, no Supremo Tribunal Federal, na medida em que se mudou, e também na Câmara, na Câmara. Então, à medida que se mudou para a República, todos eles aderiram à República. Então, o Barroso é um caso daqueles que, quando o vento mudar, ele é o primeiro a aderir. Ou seja, falta de caráter, né? Falta de caráter. Eu não vou traduzir, nem falar o que a decisão do Barroso, né? Ela seria traduzida, mas eu posso dizer qual é a consequência disso, né? No momento em que você tem uma CPMI no Congresso, o depoimento da deputada Joyce Hasselmann, aparteada pela Carla Zambelli, desmoralizada Carla Zambelli, foi muito feio. Foi um dos momentos tristes do Congresso Nacional, mas que mostra o que essa onda Bolsonaro fez, né? O nível de deputado que colocou lá no Congresso Nacional. Então, Vladimir, no momento em que você tem tudo isso acontecendo na CPMI do Congresso Nacional, você tem uma decisão do ministro Barroso, praticamente autorizando a se fazer assinatura eletrônica para constituição de partido político, quando a regra eleitoral é explícita que essa assinatura precisa ser pessoal, precisa ser lavrada em documento, em formulário, né, para ser apresentado. Mas todos os 30 e poucos partidos todos que estão aí eles passaram dessa maneira, tiveram a dificuldade. por essa maratona, né? Tem alguns, inclusive, vários deles nessa maratona. Tem. Ainda a cumprir. Exato. Mas aí, no momento, a gravidade disso que eu vejo é que quando você tem revelados que 1.500 robôs, 1.800 robôs trabalham para o clã Bolsonaro, dissimulando, dispersando, espalhando, né, fake news, né, que é uma dissimulação da verdade, é a falta da verdade, espalhando por todas as redes sociais. Aí você tem um ministro do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, né, desempatando uma votação, foi 2-2, o voto Minerva foi dele, autorizando a se fazer um partido político por assinatura eletrônica. Isso às vezes até pode parecer que se facilitou a vida da criação do partido de extrema-direita, né? O partido de extrema-direita que o Bolsonaro resolveu criar para chamar de seu, né? Eu até acho engraçado porque determinadas coisas aqui que a gente afirma, que a gente crava, Vladimir, depois a gente vai ver a própria imprensa repercutindo isso, né? A gente, quando disse aqui no programa, olha, isso é um partido que o Bolsonaro está criando para chamar de seu. Então, durante ao longo da semana, a gente viu vários grandes repórteres e jornalistas repetindo essa expressão, um partido para chamar de seu. Então, um partido altamente fascista, inspirado possivelmente no fascismo alemão e no nazismo alemão e no fascismo italiano, né, onde coloca a questão da arma, né, da violência, do combate às minorias, da discriminação das minorias como centro dessa política desse partido. E aí facilitado com essa assinatura eletrônica, né, com essa liberação de lista eletrônica para convalidar um partido. E ele vai continuar tendo a mesma dificuldade, porque
Aí nós passamos para um outro assunto, que é a pesquisa que se coloca para 2022, Vladimir. Né? Eu acho que ele vai ter dificuldade para registrar esse partido para 2020, e eu creio que em 2022 o bolsonarismo, esses 14 pontos aí que ainda tem né, de gado bolsomínio, ele deverá continuar migrando, porque você coloca uma questão importante aqui. Nós vamos ter eleição em 2022. Qual o cenário que se tem, que se projeta para 2020, passando para 2022? Nós temos aí uma eleição municipal a resolver. Nós temos um governo altamente desgastado que faz com que os saques voltem à pauta do Brasil. O saque, ele ficou de fora da nossa pauta durante uma década e meia. 15 anos fora da pauta. Né? Só no final do governo Fernando Henrique Cardoso é que você ainda teve saques. O saque era comum aqui no Nordeste, saquear comida, tentar sobreviver. Agora começou lá em Acari, né? No Rio de Janeiro, né? Um caminhão de carne, né? Caminhão de carne. E tem um outro saque que aconteceu em São Paulo, viu? Ainda tem um outro acontecido em São Paulo essa semana. Então você tem esse quadro e um aprofundamento grave, né? Profundo na crise brasileira. Você tem no capitalismo mundial uma crise que ela começa lá em 2008. Ela se arrasta, porque ainda não se conseguiu sair dessa crise. Essa crise é uma crise que outrora era uma crise cíclica do capital, mas agora parece que o capital está emparedado. Ele não consegue vencer, não consegue suplantar essa crise. Concentração de renda. Absurda, com tal do neoliberalismo, né? Se teve assim uma concentração estúpida de renda no mundo, não é? E você tem aí essas populações já tendo que recorrer ao saque. Então, as pesquisas de opinião nesse momento, eu diria que os números servem para tudo, né? Inclusive para mostrar o que é o desgaste desse governo. Alguns ainda tentam segurar a peteca de que o bolsonarismo ainda é forte e tal. Eu não vejo outra coisa que não seja ele recorrer a um autogolpe, a ele querer fazer dele inimigo à democracia e tentar uma saída pela extrema direita. Mas a sociedade civil, as instituições já estão colocando os freios e os limites para esse cidadão que ocupa a presidência da República. Né? Então eu vejo que, segundo a Datafolha, né, que revela, Bolsonaro derrete na presidência e que Lula é a alternativa mais viável contra o neofascismo. Está no Datafolha, né? Pesquisa Datafolha. Datafolha dessa semana agora. Então ele está derretendo. Nós dizíamos semana passada que numa pesquisa ele tinha perdido 8 pontos percentuais. 8 pontos percentuais. E com uma perspectiva de agravamento muito maior. A crise que nós temos no Brasil com desempregados, a crise que nós temos no Brasil com desmonte dos programas sociais, a crise que nós temos aí se avizinhando, porque vem com essa reforma da Previdência, vai se agravar mais ainda. Não existe essa história de que a reforma da Previdência vai gerar mais empregos, vai gerar mais carteira de trabalho assinada, que é quem contribui realmente para a Previdência, porque isso é uma falácia, não é? Não existe. E aí nós passamos até por um juiz, que agora no Ceará tornou inconstitucional, decretou a inconstitucionalidade dessa carteira de trabalho verde e amarelo. Ah, é? É sim. Foi essa semana. Essa não estava. Então fica o registro aqui de que então esse caso vai para o Supremo, então, Paulo. Já está no Supremo, porque existem hoje cerca de 40% dos processos trabalhistas, todos parados, esperando um pronunciamento do Supremo acerca da constitucionalidade das reformas trabalhistas. Né? Então está tudo empancado lá, são 40% das ações trabalhistas congeladas, paradas. Então você tem aqui a questão dessas pesquisas que eu acho que
São termômetros. Eu acho que números servem para tudo, Vladimir. Serve para você avaliar, ver diversos âmbitos. Acima de tudo, pesquisa séria, né? Pesquisa séria você tem que levar em consideração e você tem que avaliar. Doutor, como o tempo voa, nós temos ainda, avançamos bastante aqui, ó. Nós estamos com apenas 20 minutos já do nosso programa percorrido. E Paraisópolis para pautar. Paraisópolis situando um baile funk, 5.000 pessoas em São Paulo. Paraisópolis, inclusive, foi cenário de uma novela lá da Globo, né? Me parece o ano passado, o ano atrasado, não sei. Quero ver ela fazer a novela do massacre. Vamos ver se ela baile coloca funk em Paraisópolis. E o baile funk acontecendo e a polícia chega e possibilita, ocasiona uma agressão às pessoas e há uma tentativa de fuga de milhares de pessoas e com isso 9 pessoas são mortas, né? Então a revolta a semana toda que nós tivemos foi de revolta e a OEA, que era uma organização que está ali sob influência muito da direita hoje, né? A OEA, porque que o Fidel Castro chama de Organização dos Estados Americanos, é o Ministério das Colônias. Estão condenando o massacre. Condenando o massacre. Então, isso é um processo que a gente está vendo no Brasil em tudo quanto é canto, porque o governo, quando a gente tem um governo federal, um governo estruturado em todo o território nacional, que é o governo federal, o governo da presidência da República, estimulando a violência, estimulando as armas, o próprio partido dele lá é o símbolo. O painel são painel, cartuchos deflagrados, cartuchos de carabina, de pistolas e tudo mais. E o número, né, que está se... Querendo 38. 38. Por enquanto, o que ele entregou de 38 foi o preço do quilo de carne. Né? Não entregou o seu 38, mas meteu 38 no quilo de carne. Então acontece um massacre desse, né? Nós estamos com todo tipo de impunidade, né? A morte de Marielle, o assassinato de Marielle já se aproxima de 2 anos, né? Sim. Se aproxima de 2 anos e apesar de já se ter assim praticamente como suspeitos praticamente todo o clã Bolsonaro, são suspeitos, essas investigações não avançam. As investigações estão paralisadas. E agora tem mais esse massacre que o governador, o Dória, correu lá muito retardamente, depois... Ele levou 48 horas para dizer que iria investigar. E no bate-pronto, não. Bate-pronto, ele tanto se referiu no início do governo dele que a polícia dele atiraria para matar, ele também se solidarizou com a polícia. De bate-pronto, ele disse que a polícia tinha todo o apoio dele e tudo mais. Depois que ele viu as imagens das arbitrariedades, aí foi que ele recuou. A polícia batendo nas pessoas, correndo atrás, botando arma em cima das pessoas, né? Enquanto ao mesmo tempo estava acontecendo outros bailes pela cidade, mas na área nobre, na área rica. A polícia não passa nem perto, né? Nós temos um caso também em Higienópolis, de assassinato de uma pessoa no baile funk também. Pois é. Então, mas, Vladimir, eu fiz 2 paralelos aqui. Não esquecer o seguinte, que você falava sobre o caso Marielle, mas o deputado Alexandre Frota, para afrontar, o Frota afrontando, ele levou um bolo para a CPMI, que a Joyce Hasselman ia depor, explanar como funciona a fake news do clã Bolsonaro, e ele levou um bolo de comemoração de 1 ano do caso Queiroz. O caso Queiroz está parado aí, não é? O caso Queiroz é o caso do motorista, do secretário, do faz-tudo da família Bolsonaro, que inclui, entre outras coisas, né, organizar a rachadinha no gabinete do deputado
agora senador, Flávio Bolsonaro, né? Entre outras coisas mais, né? Tem milhões, tem 7 milhões encontrados com a movimentação do Queiroz, e que havia um liminar do Supremo determinando a suspensão dessas investigações por conta dos dados usados pelo COAF, que deixou de ser COAF, que está sob o controle do Moro, aliás, a pessoa indicada pelo Moro, mas do Guedes, né? Isto se tornou apenas, desceu de coordenação, foi rebaixado o COAF. E aí o Alexandre Frota leva esse bolo para comemorar um ano sem Queiroz ser preso, sem Queiroz ser ouvido, sem se tomar uma providência com relação a isso. Mas eu fiz 2 paralelos aqui, você viu, eu fiz o CPMI e as fake news e a aprovação por Barroso, né, das assinaturas eletrônicas para fundar um partido. Deixa eu te dizer, eu terminei, não, ó, o nosso horário vai se encerrar às 12h05. Pouquinho. Então você tem 2 minutos. Vou deixar com você o encerramento do programa. A outra coisa... Dar o meu abraço a todos e a todas. A outra coisa, Vladimir, é que é aprovada a lei anticrime exatamente na madrugada do dia 1º, do domingo para a segunda, acontece a tragédia de Paraisópolis. Eu acho que os deputados de esquerda, inclusive do PSOL, inclusive o Marcelo Freixo, deveria ter recuado dessa proposta de apresentar um projeto paralelo e votar o projeto paralelo. Não deixa de ser uma derrota para o juiz ladrão, ministro Sérgio Moro, mas é contraditório no momento em que você tem ali, claro, uma situação onde a polícia já avoca para si esse direito de matar, ou seja, o excludente de ilicitude, e ao mesmo tempo você tem a aprovação do projeto anticrime, aumentando a pena, inclusive, né? Então, isso é um contrassenso, tá certo? Então, nós ficamos aqui, foi muito bom contar com você, não esqueça de dar aquele polegar de gostei, não se esqueça de compartilhar esse programa, nem de se inscrever no canal, né? Eu sou o Vator Rodrigues, o Lula está livre, babaca. RC Roda de e a Marielle vive. Programa semanal, né? E voltamos no próximo sábado, né? Com você, durante a semana toda, fica aí o nosso convite para que você venha participar conosco aqui do seu RC Roda de Conversa. Um abraço grande, boa tarde, boa semana para todos e todas.